Olá pessoal, estou aqui de novo com o Gabriel, trouxe ele aqui para debater um outro tema. O nosso tema de hoje é a inteligência artificial e a astronomia. Mais especificamente, será que a gente vai conseguir achar vida fora da Terra agora com inteligência artificial? O que você acha? Olha, pai, vou falar duas opiniões. Certo. Primeiro, a minha. O que eu quero de verdade é que sim. Você quer achar vida fora da Terra? Mas, Aham. pela ciência básica, a resposta é que não. Porque tem uma teoria chamada teoria da barreira. Eu vou explicar aqui O rapidinho. grande filtro? Sim, o do grande filtro. Imagina a vida como se fosse uma escada. Se a teoria diz que mais nenhuma uma espécie conseguiu virar ao nosso patamar na Terra. O que, pela teoria, apresenta que a gente conseguiu passar o grande filtro, o que estava impedindo tanta vida de não evoluir para o nosso patamar. Mas se existe vida inteligente, mesmo fora da Terra, isso já é sinal que o grande filtro, a gente ainda está chegando no grande filtro, o que pode nos extinguir. Por isso, mesmo assim, eu quero. Porque eu tenho uma teoria particular, que existem dois grandes filtros. O pré, o que está impedindo tantos mamíferos e primatas de evoluir de volta em outra espécie humana e em uma espécie humana que sobreviva novamente. E o filtro depois da gente, que é o que possibilita os aliens. E se a gente conseguir passar de um, a gente vai passar de outro. Cuidado, quase que a gente está desfocando um pouquinho, mas entendi. Inclusive, essa teoria do grande filtro, ela tenta responder uma pergunta, porque existe uma equação e ela calcula que pelo tamanho de planeta, do universo de modo geral, planetas e estrelas, então a gente deveria ter muitas civilizações. E por que não temos civilizações? Mas a pergunta que eu quero fazer para você mesmo, como que a inteligência artificial poderia, por exemplo, ajudar na descoberta de novos planetas? Eu acho que eu sei uma. Diga. Tipo, já sabemos que a inteligência artificial pode, de certos aspectos, se comportar como um humano. Certo. Ou seja, a gente poderia... E ela não precisa das condições da Terra. Ela pode muito bem sobreviver no espaço. Ou seja, poderíamos fazer que nem que a gente fez em Marte com o Curiosity. Só que com uma IA mais inteligente e mais avançada, que conseguirá procurar sinais melhores de vida em outros planetas. E também, mas vai demorar um pouquinho pra gente conseguir fazer isso, já que a gente vai ter que atravessar outro sistema solar, já que no nosso só tem a gente. Certeza que só tem a gente? Bem, só tem a Terra, né? Porque Mercúrio, muito quente. Vênus, muito quente. Marte, já foi oficializado que não tem vida. Júpiter, gasoso. Resto, gasoso. Entendi. Mas de repente quem sabe tem alguma coisa das luas? Tem Titã. Titã tem água líquida. Ela tem o tamanho de um planeta. Mas enfim, a minha pergunta... Tá, mas você tá me calma, dizendo um o seguinte, segundo, que inteligência artificial a gente poderia criar... Meio que um Curiosity 2.0. para poder lançar exploradores no espaço. Sim. E não mandar seres humanos. É isso que você tá falando? Porque o ser humano sobreviveu por causa do nosso cérebro. Porque a gente realmente é muito frágil. E ainda mais no espaço. Qualquer Ó, coisinha. peraí. Toda a vida que já existiu e a gente é como comparar um tijolo e um copo de vidro. Quem vai quebrar primeiro? A gente. Entendi. Mas no espaço, tudo que já aconteceu é como se fosse 3 tijolos. E um tijolo não quebrar, racharia no máximo com 3 tijolos. A gente esbagaçaria. Posso terminar? Mas no espaço é como pode ter até infinitos tijolos, porque a gente não sabe o que tem no espaço. E pode ter até 400. Pode ter não um tijolo, mas sim uma casa. Entendi. Mas vamos lá. Vamos focar aqui. Primeira coisa. E se a gente encontrasse vida fora da Terra com inteligência artificial, o que você acha que aconteceria? Eu acho que seria uma grande descoberta científica. Isso, qual seria o impacto aqui na Terra? Se amanhã fosse assim, descobriu uma civilização na Via Láctea, próxima Centauro, que fica a 4 anos-luz daqui. E aí? Não, bora ser mais próximo. Tipo, em outro sistema solar da nossa Via Láctea.
parte. Bora fazer assim. Eu acho que isso chocaria muitas pessoas e avassalaria a nossa compreensão de espaço. Já que soube desde o início. Mudaria a cultura, a filosofia, a religião, a ciência? Sim, porque a ciência seria a que ficaria mais abalada. Por quê? Porque isso significaria que se uma civilização foi encontrada, significa que pode existir mais quadrilhões. De outras civilizações? Sim. E a religião seria abalada ou não? A religião, eu não tô vendo como aliens podem abalar a religião. Você vê? Porque algumas religiões acreditam que a gente é uma criação única de Deus, né? Talvez isso abalaria um pouco. Ou mudaria as perspectivas, forma de pensar. Talvez mudaria um pouco essa questão. Mas eu acho que a que ficaria mais abalada é a ciência. Entendi. Tudo bem. Talvez cultura mudasse um tiquinho ou outro. Agora eu quero falar um assunto, já que um pouco o nosso assunto assim, vamos lá. E a teoria da floresta escura? Essa é boa. Imagina, uma floresta escura tem vários caçadores. Se os caçadores não sabem, eles têm uma munição boa. Só que eles não sabem se tiver mais pessoas, se eles têm munições melhores, se eles são bravos, se eles são mansos. Ou seja, talvez gritar, tô aqui, seja um mau sinal e você seja acabado com isso. Talvez outra civilização que gritaram, tô aqui, morreram. Sim. Mas também tem seus pontos positivos. Como às vezes você grita, tô aqui. Alguma civilização vem te ajudar. Às vezes, ter 2 caçadores é melhor que um. Porque pensa comigo. Às vezes, você não ouve alguém chegando, mas seu amigo ouve. Aí ele atira e vocês 2 sobrevivem. Isso mesmo. Então, de maneira geral, a teoria da floresta escura fala que é como se a gente visse os planetas, as civilizações, se você estivesse dentro de uma floresta escura, as civilizações, elas se esconderiam. Por quê? Se você se mostrar para uma outra civilização mais poderosa, mais avançada que você, o que poderia acontecer? Tem duas ela poderia te conquistar, ela poderia te destruir seu planeta. Ou ela poder, ou mais, por isso que se a gente estiver numa floresta escura, a gente tem que procurar alguém que esteja mais ou menos no nosso patamar, porque aí ele pode fazer que nem eu disse, nos ajudar. Ou ele também pode nos destruir, a gente pode criar a primeira guerra espacial. E aí, deixa eu pegar um outro tema aqui. Você acha que um dia a inteligência artificial vai se desenvolver tanto, que ela vai ser capaz de ser muito mais inteligente que o ser humano? Isso depende. Um dia. Se a gente continuar, isso depende com uma coisa. IA já tá substituindo muitas coisas. Mas o gritei, a inteligência artificial é mais inteligente que o ser humano, é a gente deixar a IA cuidar da ciência. Sabe por quê? Sabe qual é uma das coisas mais importantes da ciência? Aprimorar a IA. Imagina, a IA tendo o poder de aprimorar a si mesma. Sabia que isso já acontece? Sabe como? Como? É porque do jeito que a inteligência artificial funciona hoje, sabe como é que ela aprende? Sim, ela aprende estudando, lendo, fazendo que nem um humano. É parecido, o mecanismo é parecido mesmo, funciona assim. Vamos imaginar que você vai ensinar para uma máquina, você quer ensinar para ela o que é um cachorro, o que é um gato. Então você coloca milhões, talvez bilhões de imagens de gatos, de cachorros, e você fala assim, isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro. Aí e isso a gente chama ele é um aprendizado supervisionado. Por quê? Porque você dá essa informação e você diz o que é aquilo. É como um bebê começando a aprender isso mesmo. Igual a mãe faz com... Olha, isso aqui é a mãe fala pro bebê assim, olha, isso aqui é uma caneta, isso aqui isso aqui é uma mexerica, né? É como se eu estivesse ensinando. Me dá esse pente rapidinho. Isso aqui é azul, isso aqui é preto. Isso mesmo. Isso aqui é azul. Ela continuamente repetindo a mesma coisa até que grave no cérebro. Só que ela vai aprendendo assim, ela começa a analisar padrões. Então, por exemplo, quando eu falei que isso aqui é uma caneta, ela começa a analisar todas as fotos e ela começa a analisar padrões. Então ela vai ficando mais esperta. Ela vai perceber, caneta é um objeto cilíndrico com uma ponta capaz de soltar tinta. Ela vai começar a perceber esse padrão, porque não importa a forma. A caneta sempre vai ser mais ou menos cilíndrica, com uma ponta capaz de soltar tinta. Isso mesmo. Ela vai aprendendo. A gente chama isso de aprendizagem profunda, né?
E aí tem outra camada de aprendizagem que ela começa a ficar. Ela aprendeu isso com um vasto banco de dados. E aí, de repente, acontece dela começar a fazer algumas ligações. Aquilo parece muito com a caneta. Porque ela começou a aprender o padrão. Caneta é um objeto cilíndrico com uma ponta que solta tinta. Aí ela vê um objeto cilíndrico com uma ponta que tá soltando tinta. Ela disse, isso é uma caneta? Tipo, que ela já começa a reconhecer aquilo. É como um bebê. Tipo, ele já começa toda vez. Tipo, às vezes ele começa a falar. Aí toda vez que ele vê a coisa, ele é azul. Exatamente como acontece no nosso aprendizado. Existe um outro tipo de aprendizado ainda que as máquinas aprendem. Qual? Então elas aprendem aprendizado supervisionado, quando você diz o que é. Igual quando você é bebê. Sim. Depois um aprendizado não supervisionado, quando você começa a perceber as coisas. Ainda tipo quando era bebê, tipo quando você vê um bloquinho azul e a sua mãe já te ensinou, isso aqui é azul. Exatamente. E aí tem um outro que chama-se aprendizado por reforço. Sabe como é que é? Sabe um cachorrinho, quando você fala pra ele assim, me dá a patinha. Aí ele não dá a patinha, aí você não faz nada. Quando ele dá a patinha, você vai lá dar um biscoitinho pra ele, você dá uma recompensa? Sim, As máquinas aprendem assim também. Porque é assim, eles começam a associar assim. Isso às vezes acontece em bebê, mas como em cachorro. Tipo assim, quando ele faz o movimento, ele começa a associar aquele movimento com comida. Isso mesmo. Com alguma coisa boa, Com alguma coisa recompensa. que ele gosta. Mas, com o tempo, ele vai se acostumando e às vezes você até tira o petisco, mas ele continua associando aquilo a alguma coisa boa, a alguma coisa que vai dar certo. Por isso que ele nem fica bravo ou reclama por não ter petisco. Mas estamos falando muito de IA. Vamos colocar IA na astronomia. E o que você acha com a capacidade de aprendizado, de processamento da IA? Será que a gente vai conseguir, de alguma forma, processar tantos dados para ter mais evolução do que a gente tem hoje na astronomia? Por exemplo, ver padrões em estrelas, que hoje é muito avançado, mas uma inteligência artificial poderia fazer uma análise muito maior em galáxias inteiras, com bilhões e bilhões de estrelas. Pai, mas voltando ao que a gente estava falando de máquinas, eles poderiam ser mais inteligentes que humanos. Realmente, isso pode acontecer. Daí a desenvolver isso. Mas o que eu acho que realmente vai ser a gota d'água vai ser ela gerenciar ciência. Já que imagina o humano poder aprimorar o corpo humano. É mais ou menos isso que ela pode fazer com ela mesma. Também. Você fala que pode ser que a gente um dia tenha aprimoramentos usando máquinas no nosso corpo? Não, eu tô dizendo isso. Tipo, se a IA for responsável pela ciência, tipo, você trabalha em tal área, ou você trabalha em tal, ou de vez, toma, esse é seu trabalho, Liu. E porque uma parte da ciência é a IA, é fazer IA. Por isso que ela poderia se aprimorar. Sim. Eu acabei não concluindo, né? A partir do momento que hoje todo o conhecimento que a IA aprende, ela veio dos seres humanos, mas vai chegar, já está nesse momento, que a IA começa a criar códigos que antes era feito só pelos seres humanos. Vai chegar um momento que poderia ter fábricas de robôs feitos por robôs, que os próprios robôs se autorreplicariam. É o que eu tô falando. Exatamente. Então é isso aí. E aí, esse episódio de hoje tá bom? Vamos falar de hoje? Achei meio complicado, mas é porque também a gente desviou muito do assunto, porque uma hora a gente começou a falar de só ET, outra hora a gente voltou pra ET e máquina, outra hora a gente começou a falar Deixa eu te fazer uma só de pergunta. Você acha que existe vida inteligente fora da Sim. Terra? Qual a sua opinião pessoal? Sim, Por quê? Tem gente que acredita que não. porque a imensidão do universo, ele expande a cada segundo, a cada segundo. Ele tá expandindo enquanto a gente fala. Então, eu acredito em Deus. Mas por que Deus faria isso tudo só pra gente? Pra mim não faz sentido. Porque Deus, desde Adão e Eva, viu que a gente não vai tomar sempre as melhores escolhas. Então, por que ele fez um universo inteiro pra uma espécie que pode muito bem escorregar uma bomba atômica e Errei. Apertei aqui errado, né? Aí toda essa criação que demorou muito tempo pra ele fazer, eu acho que isso não faz sentido. Porque Deus confia na gente. Mas desde Adão e Eva, como eu disse, ele viu que a gente não toma sempre as escolhas top 10 da vida. Por isso que pra mim não faz sentido ele ter criado um universo inteiro no que, eu digo que os 7 dias poderiam ser representativos pelos milhões
de anos. Ou seja, eu acho que Deus não faria um universo de milhões e milhões de anos pra, sem querer, a gente acabar com tudo, nos auto-extinguir e ele ter que zerar tudo. Gosto dessa maneira de pensar. Realmente é um tema instigante. Mas é isso aí. Vamos debater mais outros assuntos depois. Tá, Combinado? tchau! Tchau.